Mesmo assentados, vou convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler dos versos de 1 a 13. Atos, capítulo 2, dos versos de 1 a 13. Atos, capítulo 2, dos versos de 1 a 13. Todos encontraram? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, e interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui, irmãos. Hoje, pela manhã, nós ouvimos uma bela reflexão sobre o dia de Pentecostes. O filho do nosso querido diácono Alex trouxe aqui uma exposição extremamente importante, desafiadora, do texto de João, capítulo 12, verso 19 e 20. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, trata sobre o derramamento do Espírito Santo, um evento histórico que aconteceu 50 dias após a Páscoa, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. O livro de Atos foi escrito por Lucas para mostrar a continuação da obra de Cristo através do Espírito Santo na vida da igreja. O Evangelho de Lucas termina com Jesus ascendendo aos céus. Atos começa mostrando Cristo governando sua igreja do céu por meio do Espírito Santo. O contexto de Pentecostes é profundamente importante, porque Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Judeus de várias regiões do mundo estavam em Jerusalém.
Deus, em sua providência soberana, preparou todo o cenário para que o Evangelho começasse a alcançar as nações. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, dos versos de 1 a 13, revela o cumprimento da promessa de Deus, o início de uma nova etapa na vida da igreja. Mas a pergunta que fazemos é: que cumprimento é esse dessa promessa? Essa promessa, meus irmãos, foi aquilo que o profeta Joel havia profetizado há muitos séculos antes. Está lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, onde Deus, por meio do profeta Joel, disse que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre a carne. E agora, no dia de Pentecostes, numa festa, o Senhor enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. O Espírito Santo vem sobre os discípulos e capacitando para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Jesus havia prometido que os seus discípulos receberiam poder do alto, e eu gosto muito dessa palavra poder, porque essa palavra poder que aparece no texto de Atos é a palavra grega dínamo, da onde vem a palavra dinamite. Quando você sair a passeio pelas cidades, pelos bairros do Rio, ali na Zona Sul, e passar por algum túnel ali, lembre-se que para abrir aquele túnel foi preciso usar um dinamite. Então você já começa a imaginar o poder que é dessa explosão. E aqui o Senhor derrama esse poder sobre a igreja. Então, a descida do Espírito Santo confirma a fidelidade de Deus e mostra que a missão da igreja depende do poder divino. Nós somos chamados a testemunhar Cristo com coragem, com clareza e com fidelidade. É por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, porque a igreja agora passa a ter uma missão nesse mundo. E qual é a missão? Pregar o Evangelho, transmitir a mensagem de redenção de Jesus Cristo com clareza, com fidelidade. Feito essas considerações, eu quero aqui nesta noite, pelo menos destacar 3 lições do Espírito Santo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a descida do Espírito Santo revela o cumprimento da promessa de Deus. A descida do Espírito Santo revela o cumprimento da promessa de Deus. Os versos de 1 a 4 nos informam isso. Percebam que o versículo 1 começa assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecoste acontece no tempo perfeito de Deus. Nada aqui, meus irmãos, é acidental. O Senhor havia prometido derramar o seu Espírito e agora a promessa se cumpre. O vento impetuoso, como diz no versículo 2, simboliza a ação soberana e invisível do Espírito Santo. Imagine você dentro da sua casa, e você lá com as portas fechadas, com a janela fechada, e de repente começa a ter um vento. Você não está vendo o vento, mas você está sentindo aquele vento. Algo parecido aqui. Aqueles discípulos de Jesus estavam numa casa e de repente começam a sentir um vento impetuoso, invisível, a presença do Espírito Santo entre eles. O verso 3 fala a respeito de fogo.
E aqui é interessante, meus irmãos, porque fogo aponta para presença santa e purificadora de Deus. No Antigo Testamento, Deus manifestava a sua presença através do fogo. Ele fez isso na sarça ardente, ele fez isso no Monte Sinai, ele fez isso na coluna de fogo no deserto. Ou seja, o Espírito agora repousa sobre os discípulos. A presença de Deus não está mais limitado ao templo de Jerusalém. O povo de Deus torna-se habitação do Espírito Santo. E essa é a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento para a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuava numa pessoa para cumprir um propósito específico de Deus, mas depois que aquele propósito era cumprido, o Espírito Santo saía. Agora, no Pentecoste, o Espírito Santo desce, habita dentro de você, para não sair, meus irmãos. Isso aqui é algo maravilhoso, porque se nós temos Jesus Cristo intercedendo por mim e por você, diante do Pai, lá do céu, nós temos o Espírito Santo aqui da terra, intercedendo por você, porque diz o apóstolo Paulo que nem eu e você sabemos orar como convém. É por isso que o Espírito Santo está aí, para nos auxiliar. Então isso aqui é algo extremamente importante. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é aquele que aplica eficazmente a obra de Cristo na sua vida, no seu coração, no coração do eleito. Pentecoste, meus irmãos, marca não apenas um evento extraordinário, mas o início do ministério permanente do Espírito Santo na igreja. Os sinais extraordinários que são citados aqui no texto tinham funções redentiva e histórica. O centro do texto, meus irmãos, aqui é importante destacar isso, porque o centro do texto não é falar sobre os sinais, mas apontar para Cristo, porque Cristo agora está sendo anunciado com o poder do Espírito Santo. Isso é algo, meus irmãos, extremamente importante para as nossas vidas. E este acontecimento, meus irmãos, ele deixa para nós pelo menos 3 aplicações aqui que eu quero compartilhar com você nesta noite. Em primeiro lugar, a igreja precisa lembrar que programas não substituem o Espírito Santo. Programas não substituem o Espírito Santo. Em segundo lugar, a igreja precisa lembrar que entretenimento não produz conversão. E esse é um ponto extremamente importante, irmãos, porque nós vivemos num tempo onde muitas coisas estão acontecendo dentro das igrejas por aí. E muitas vezes o entretenimento tem sido substituído à exposição da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, você que nos visita nesta noite, onde a exposição não existe, não pode existir conversão. A igreja também precisa lembrar que estratégias humanas não regeneram pecadores. A igreja bíblica depende do poder de Deus. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, há movimentos religiosos, mas não há vida espiritual. Essa é a primeira lição que o texto bíblico nos ensina. Essa é a primeira lição que o Espírito Santo ensina à igreja após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. E faz todo sentido isso, meus irmãos, porque nós ouvimos hoje isso aqui pela manhã na devocional.
A partir do momento que a igreja é cheia do Espírito Santo, recebe o poder e a autoridade para sair para pregar, agora vai começar, de fato, as perseguições. E o crente realmente só consegue vencer as lutas, os desafios, se for pela ajuda do Espírito Santo. Porque se não for pela atuação do Espírito Santo na sua e na minha vida, nós não conseguimos vencer batalhas nenhuma, irmãos. Por isso o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Mas o texto não para por aí. Há uma segunda lição que esse texto nos ensina aqui. A descida do Espírito Santo capacita a igreja para uma missão. A descida do Espírito Santo capacita a igreja para uma missão. Veja o que diz aí os versos 5 até o versículo 11. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus, como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos. O verso 11 fala as grandezas de Deus. E que grandeza é essa, meus irmãos, que essas pessoas estavam falando aqui, estavam ouvindo, estavam compreendendo? Estavam falando a respeito de Jesus Cristo, o Salvador. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há verdadeira libertação, fora de Cristo não existe razão para viver. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. As grandezas de Deus é exaltar Jesus Cristo. Não é exaltar o homem, não é exaltar você, é exaltar a Cristo, porque foi Cristo quem morreu por você na cruz. Mas percebam, meus irmãos, que o texto diz que Jerusalém estava cheio de judeus e de outras pessoas vindas de muitas regiões. O que acontece é algo extraordinário. Cada pessoa ouve as grandezas de Deus em sua própria língua, ou seja, em seu próprio idioma. Isso mostra que o Evangelho é universal. Cristo veio para salvar várias pessoas de vários lugares, de várias línguas e idiomas. Outra coisa que nos chama a atenção aqui no texto é que Pentecoste é, em certo sentido, o reverso do que aconteceu em Babel. Por que isso, irmãos? Vocês lembram da história que narra para nós em Gênesis capítulo 11, falando sobre a torre de Babel? O que os homens queriam fazer? Diz o versículo 4 de Gênesis capítulo 11: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que aquelas pessoas queriam fazer? Essas pessoas queriam construir uma torre enorme, que chegava até o
o céu. Mas Deus vê a audácia do homem e aplica neles um castigo, uma punição. Diz o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 7, assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Percebam, meus irmãos, que esse versículo é citado no plural. Vinde, desçamos e confundamos. A atuação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aplicando ali naquelas pessoas um castigo, uma punição pela audácia deles de quererem construir uma torre que chegasse até os céus. Isso significa, meus irmãos, algo extremamente importante. Em Babel, as línguas dividiram os povos por causa do pecado. Em Pentecoste, Deus usa as línguas, os idiomas, para unir o povo de Deus. Isso significa que a missão da igreja está centrada na proclamação fiel da palavra de Deus. O Espírito Santo não foi dado para promover espetáculos religiosos, como nós vemos, infelizmente, em nossos dias, onde pessoas começam a correr pela igreja, começam a pular, dando cambalhota, começam a uivar. Vi um vídeo onde pessoas andando de 4 na igreja, uivando como um leão e dizendo: recebi a unção do leão. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não foi dado para isso. E aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, irmãos. Onde a palavra é pregada fielmente e os sacramentos, batismo e ceia, são administrados corretamente, ali está uma verdadeira igreja. O Espírito e a palavra de Deus caminham juntos. A missão da igreja não é adaptar o evangelho para atrair pessoas aí fora. Não. A missão da igreja é proclamar arrependimento, fé em Cristo Jesus, salvação pela graça e centralidade da cruz. Precisamos, irmãos, igrejas cheias do Espírito Santo e comprometida com a Escritura, com a palavra de Deus. O Espírito Santo não promove confusão doutrinária. Ele glorifica Cristo e conduz a igreja à verdade. É essa a função e a atuação do Espírito Santo. Ele está aqui, foi derramado sobre essas pessoas, derramado sobre os discípulos de Jesus. Eles agora recebem capacitação, poder, autoridade para expor com fidelidade o nome de Jesus Cristo. Não é o seu nome, não é o nome do pastor, não é o nome do presbítero, do diácono, do grupo de músicos da igreja, não. É o nome de Jesus Cristo. É no nome de Cristo que Satanás, os demônios, tremem. E a missão da igreja é essa. É transmitir essa verdade. A verdade que liberta.
a verdade que transforma, a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que coloca de pé aquele que se encontra caído, a verdade de Jesus Cristo que prometeu enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Mas aí você me pergunta, mas pastor, quais são as 3 lições da descida do Espírito Santo? Em primeiro lugar, a descida do Espírito Santo revela o cumprimento da promessa. Versos de 1 a 4. Em segundo lugar, a descida do Espírito Santo capacita a igreja para uma missão. Versículos 5 a 11. Mas em terceiro e último lugar, a descida do Espírito Santo produz reações diferentes diante do Evangelho da cruz. A descida do Espírito Santo produz reações diferentes diante do Evangelho. Veja o que diz aí os versos 12 e 13. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Meus irmãos, o Evangelho sempre vai produzir reações. Uns, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, serão quebrantados. E outros, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, terão seus corações endurecidos. A mesma mensagem que salva também revela a incredulidade humana. O verso 13 nos mostra que alguns zombavam. Isto revela a depravação do homem. O homem natural é incapaz de compreender espiritualmente as coisas de Deus, sem a ação regeneradora do Espírito Santo. Aqui também podemos perceber que o problema desses que estão zombando não é a falta de evidência, porque eles acabaram de ver o que o Espírito Santo fez. O problema dessas pessoas que estão zombando é a dureza do coração humano. Isso acontece em nossos dias. Quando você prega o Evangelho para algumas pessoas, para qualquer pessoa, e ela fica então sabendo por você do que Jesus fez na sua vida, e mesmo assim continua com o coração endurecido, mesmo assim continua duvidando, mesmo assim continua zombando da sua fé. Isso, meus irmãos, mostra para nós que o problema dessas pessoas não é a falta de evidência, não. O problema dessas pessoas é a dureza do coração. Somente o Espírito Santo pode abrir os olhos espirituais do pecador. A nossa função como crentes, como igreja, é apenas transmitir, pregar o Evangelho para as pessoas aí fora. Para a nossa família, parentes nossos que não são crentes, que não foram ainda transformados pelo poder do Evangelho. A nossa missão é apenas transmitir a mensagem da cruz. Mas quem pode quebrantar corações, dar vida àquele que está morto espiritualmente, só o Espírito Santo pode fazer. Somente o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, não converter pessoas. Quem tem essa missão
é o Espírito Santo. E Ele faz isso quando Ele quer, da maneira que Ele quer, porque é obra soberana de Deus. Nós não temos autoridade nenhuma de determinar algo para o Espírito Santo, não. Nós somos a criatura. O Espírito Santo é Deus. É Ele quem transforma. É Ele quem vai atrás do pecador e arranca o pecador das trevas e coloca na maravilhosa luz. Se você parar para pensar, foi isso que o Espírito Santo fez na sua vida. É só você parar para refletir como era a sua vida antes de Cristo. E você vai perceber que a conversão é algo milagroso, porque não depende do seu esforço, depende de Deus. É Deus indo até o homem, é Ele indo até você, buscar você, porque o perdido era você, e não o Espírito Santo, e não Deus, e não Cristo. É por isso que Ele atua com poder para transformar a vida do homem. Então, meus irmãos, a reação dessas pessoas que zombavam nos mostra que a pregação fiel sempre enfrentará resistência. Mas o chamado da igreja permanece firme. Fomos chamados para pregar a verdade da cruz. Fomos chamados para vivermos em santidade. Fomos chamados para proclamar o Cristo crucificado e ressurreto. Atos 2, versos de 1 a 13, mostra que Deus cumpre suas promessas, derrama o Espírito, inaugura uma nova etapa na história da redenção. Pentecostes nos lembra que a missão pertence a Deus. O Evangelho é para ser pregado a todas as nações. E o Espírito Santo continua sustentando a sua igreja. Que Deus derrame sobre a igreja coragem para testemunhar, fidelidade para permanecer firme e amor pela glória de Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede na noite deste dia, domingo, dia do Senhor, onde tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de adorar o Teu santo e poderoso nome. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, porque foi num domingo que Cristo ressuscitou. Foi num domingo que Cristo foi assunto aos céus. E foi num domingo que o Espírito Santo desceu com poder sobre a igreja. Te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, fortalece a nossa fé, nos ajuda a continuarmos seguindo, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor continua no controle, porque Tu és soberano. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Abençoe, Senhor, aqueles trazidos por Ti, pelo Espírito Santo, para este lugar, para ouvir a Tua palavra, para entoar louvores ao Teu santo nome. Que o Senhor continue, ó Deus,
derramando a tua graça e bênção, Senhor, sobre cada um de nós. Rogamos a Deus também por aqueles irmãos nossos que não puderam estar conosco neste dia, mas rogamos a Ti que aonde eles estiverem também sejam guardados por Ti, por Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Conceda, Senhor, a nós um finalzinho de domingo, o dia do Senhor, cheio da Tua presença. E já, Senhor, nos prepare para uma semana na Tua santa presença, onde temos a oportunidade de louvar, adorar o Teu nome e falar do Evangelho da cruz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catacione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catacione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catacione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e o estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.